eu quero reler mais uma vez com a igreja, em vista que já lemos na leitura oficial do companheiro presbítero Adilson. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 2, diz o seguinte: a palavra de Deus: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto onde o apóstolo Paulo ele conclama a igreja que está em Éfeso a andar em amor, como também Cristo os amou e se entregou a si mesmo por ele, por nós também, e fez isso em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E aqui nós precisamos enxergar que Paulo ele destaca o maior ato de amor que já foi praticado em prol da comunidade. Ou seja, Jesus Cristo, ele se entregou a si mesmo por amor de nós. E ele fez isso, irmãos, porque nós, outrora, andávamos desgarrados em concupiscências e pecados, e éramos filhos da ira por natureza. Mas, como diz Paulo nessa mesma epístola aos Efésios, diz que Deus ele é riquíssimo em misericórdia. E, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos ainda em nossas ofensas e pecados, ele nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E como fruto deste amor é que hoje nós estamos reunidos nesta noite, porque nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver e estamos agora adorando a Deus na beleza da sua santidade. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para a forma como foi feito, como foi praticado este ato de amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que o versículo de número 2 diz que Jesus fez isso, ou seja, ele se entregou por nós em oferta e sacrifício a Deus, como diz lá. E é interessante nós destacarmos nesta noite que o Senhor, ele fez isso porque o seu amor é um amor incomparável. E aqui está justamente o tema da festividade, o tema que a Orquestra Vivo Celeste propôs, que é justamente louvor com um cheiro suave. Percebe, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele fala aqui de duas coisas: oferta e sacrifício a Deus. E a expressão oferta no original aponta para um ato de oblação, ou seja, é o ato de ofertar, é o ato de oferecer algo em apresentação ao Deus Todo-Poderoso. Já a expressão sacrifício no texto original fala de algo que pode ser oferecido, o serviço prestado, ou ainda a tradução nos dá que pode ser tido como louvor oferecido ao Deus Todo-Poderoso. E o que é o louvor a Deus? O louvor a Deus, irmãos, é o ato justamente de enaltecer e glorificar a majestade divina. É por isso que, se você abrir a sua Bíblia, faça isso por favor, no livro de Levítico, capítulo de número 22, versículo de número 29, Moisés fala justamente sobre o sacrifício de louvor a Deus, apontando como um ato que surge de dentro do coração do ser humano. Levítico capítulo 22, versículo 29, na parte A ele diz: enquanto sacrificardes sacrifício de louvores ao Senhor, o sacrificareis de vossa vontade. Perceba, irmãos, que é um algo voluntário, é uma atitude de devoção, de reconhecimento da grandeza e da bondade de Deus. É por isso que no primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 16, versículos
expressão: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. E no versículo 34 ele faz uma remate dizendo: louvai ao Senhor porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando falamos de louvor a Deus, é impossível nós não mencionarmos o livro dos Salmos, o inário do povo hebreu, sendo este livro composto de 150 louvores a Deus. E neste livro, o salmista, no Salmo de número 34, no verso 1 deste Salmo, ele vai dizer: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. É o salmista dizendo para nós nesta noite: independente da situação, eu me disponho a louvar a Deus. E nós o adoramos, queridos irmãos, não por aquilo que Deus pode fazer por cada um de nós, mas por aquilo que nós entendemos que Ele é, porque Ele é o soberano Criador, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é aquele que formou o homem do pó da terra, a obra-prima da sua criação, e soprou das suas narinas o fôlego de vida, e fez dele alma vivente, ser vivificante. Ele é aquele que plantou o jardim do Éden e colocou o homem dentro dele, dando-lhe como presente. Ele é aquele Deus que um dia me formou e me formou no ventre de vossas mães. Ele é o Deus que permitiu que a gestação fosse completada e que você surgisse, você viesse à existência. Aqueles defensores do aborto, que até a 20ª semana de gestação não é uma vida, mas apenas um feto. Mas a palavra de Deus nos diz no livro dos Salmos que Deus nos entreteceu dentro do ventre de nossa mãe, e naquele ato, naquele momento, nós já éramos uma vida existente. Eu estou com uma filha que vai completar 10 meses de nascida, Rebeca, a menina mais linda do mundo. E eu me lembro que quando nós descobrimos a gestação, irmãos, foi na 2ª semana de gestação, bem no início, e fomos ao médico para fazer a primeira ultrassom. E eu me lembro como se fosse hoje, quando a médica passou o aparelho da ultrassom na barriga da minha esposa, e estava marcando lá 171 batimentos por minuto. E ela dizendo: sabe o que é isso aqui, pai? É o coração da sua filha, e só tem coração batendo onde tem vida, e Deus é o dono da vida. E nesta noite eu venho para dizer a primeira verdade: você não é obra do acaso, você não é um acidente de percurso, você é um projeto de Deus na terra. E se você está vivo até hoje, é porque Deus tem ainda algo para realizar na tua vida. Independente das vozes contrárias, levante a sua cabeça, continue caminhando em direção ao céu, porque o grande está guardando a tua vida. Deus está brilhando a tua história, e quando você está caminhando, o seu louvor continuamente na sua boca. É isso que o diabo fica enfurecido, irmão. É quando o crente mesmo no meio da prova, as irmãs sabem muito bem, muitas vezes varrendo a casa, quem sabe lavando a roupa, colocando na máquina de lavar, ou quem sabe escorada no tanque, ou ainda quem sabe colocando a comida na panela de pressão, a luta apertando de todos os lados, mas ela está dizendo: meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. E quando ela começa a louvar a sua casa, ela é cheia da glória de Deus, e quando ela menos espera, se vem falando em mistério, e o diabo fica confuso, dizendo: quanto mais eu lanço seta, mais ela adora, quanto mais eu coloco tranqueira, mais ela adora, quanto mais eu lanço dificuldade, mais ela adora. É porque o nosso coração é voltado para a adoração. Aonde estão os adoradores em casa da Arena nesta noite? O meu louvor estará continuamente na minha boca. Porque ainda não mencionar o Salmo de número 50, versículo de número 14,
irmão, nos orienta a oferecer o sacrifício de louvor e a pagar os nossos votos na presença do Altíssimo. E eu acho lindo, porque na continuação dos salmos, nós vamos para o Salmo 103, por exemplo, onde o salmista Davi, ele convida-nos a louvar a Deus por amor da sua graça. Neste salmo nós podemos perceber que o salmista, ele inicia no verso 1 dizendo a seguinte expressão: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E o termo bendizer aqui no hebraico quer dizer um ato daquele que está atento à vontade de Deus, quer dizer ter louvores ao Senhor. E percebe, irmãos, que isto é justamente um algo provocativo, no sentido de termos a ciência de que o louvor é algo que transcende a esfera física, a esfera humana, a esfera material, até porque nós temos que entender duas grandes verdades nesta noite. A primeira delas é que no céu o louvor a Deus, ele é contínuo. Abra a sua Bíblia, por favor, livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, testifica isso de forma muito clara. Capítulo 6 de Isaías, verso 1, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins, os seres angelicais, estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, mas eles não estavam mudos, as suas bocas não estavam fechadas. O versículo 3 diz: e clamavam uns aos outros, dizendo: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra, e a congregação de Casa Amarela, e a Assembleia de Deus em Pernambuco, e a obra missionária está cheia da sua glória. E quando eles adoravam, os umbrais das portas se moveram com a voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Era a presença de Deus presente no ambiente, enquanto a orquestra brilho celeste está tocando para Deus. Os seus instrumentos, queridos músicos, é como armas na mão do valente. À medida que você pega uma clave de sol, à medida que você lê as notas do pentagrama, é você dizendo: Deus, eu sou falho, eu sou imperfeito, eu sou pequeno, mas o que eu tenho de melhor eu vou te entregar. E à medida que as notas vão surgindo,
cerrada, o Senhor não havia permitido Ana gerar filhos. E Penina, a sua opositora, ela a irritava excessivamente para embravecer a Ana, para tirar o equilíbrio de Ana. Mas Ana vai ao templo, irmãos, porque quando o crente está passando por um momento de luta, de dificuldade, o socorro celestial está na casa de Deus. Ana vai ao templo orar a Deus, rasga a sua alma, o seu coração. Provérbios no capítulo 1, versículo 10 diz que ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei de volta por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quando Ana faz este voto a Deus, os irmãos conhecem a história, e lá na frente Eli, usado por Deus, diz: vai em paz, minha filha, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Aí versículo de número 19, a parte C diz: e o Senhor se lembrou dela. Ou seja, chegou o dia da vitória de Ana. E quando o pequeno Samuel nasce, Samuel quer dizer ouvido por Deus, depois que o menino é desmamado, Ana vai cumprir o seu voto devolvendo a casa de Deus. E no capítulo 2 ela começa agora a compor um hino de adoração a Deus em forma de oração, e diz: então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, e o meu poder está exaltado no Senhor, e a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ela começa agora adorando, dizendo: não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são pesadas sobras da balança. Aí ela vai no versículo 4, a parte A, e você agora vai ser instrumento de Deus na terra, e repita assim comigo: o arco dos fortes foi quebrado. Você crê nesta palavra? Ana disse: o arco daquele que se achava forte, Deus quebrou. E eu tenho uma palavra profética da parte de Deus nesta noite. Deus está quebrando aquilo que está impedindo a tua vitória de chegar na tua vida. O diabo armou uma arapuca e disse: vou destruir, não vai acontecer, vou frustrar os planos de Deus. Mas ele se esqueceu de um detalhe: que Deus só entra para ganhar a batalha. Ah, se você soubesse o que Deus já preparou para você lá na frente. Pela nossa falibilidade humana, irmãos, muitas vezes somos tentados a achar que Deus nos largou no meio do caminho, porque a prova às vezes é tão ferrenha, é tão reída, que a gente acha que já acabou tudo. Mas Deus está dizendo: a tua vitória já está garantida. E Ana louvou a Deus, porque a expressão da gratidão da alma. Mas perceba ainda, volte por favor no Salmo de número 103. Preciso correr por causa do horário. Perceba que o salmista, ele dá continuidade, declara dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é santo, porque a expressão tudo que há em mim se refere justamente à completude do nosso ser, ou seja, os meus sentimentos, os meus desejos, os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas vontades, as minhas ações, os meus projetos, os meus anseios, tudo isso
teus benefícios. Agora perceba que o salmista, ele induz agora o seu interior a se lembrar e a contar as lindas bênçãos. E eu quero abrir um parêntese aqui nesta noite. Igreja do Senhor, orquestra brilho celeste, olhe agora para trás e faça uma retrospectiva e analise o quanto Deus tem lhe abençoado. E muitas dessas bênçãos são fruto do nosso louvor a Deus. Faça um favor, olhe para esse crente que está do seu lado, seja instrumento de Deus na vida dele e diga assim: enquanto você louva, Deus trabalha em teu favor. Você crê nessa palavra? Enquanto você louva, Deus trabalha em teu favor. Em que sentido, presbítero? Primeiro, Ele é um Deus que perdoa. É por isso que no versículo 3 desse salmo, ele diz: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. E o perdão de Deus, irmãos, é algo tão sublime, é algo tão extraordinário. E é por isso que na primeira epístola universal do apóstolo João, no capítulo de número 1, o versículo de número 9, o evangelista João, ele diz a seguinte expressão: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, porque Ele é um Deus que perdoa. Mas ainda nesse Salmo 103, no verso 3 a parte B, o salmista também diz uma grande verdade, que Ele é um Deus que sara as nossas enfermidades. E Deus, irmãos, Ele é o maior interessado em operar milagres de cura na vida de um servo seu, na vida de uma serva sua, porque Ele sabe que nós o adoramos e louvamos a Ele por aquilo que Ele faz em nossas vidas. Permita-me, eu me lembro de uma serva de Deus, irmã da nossa igreja, que estava com uma enfermidade no coração, tida como incurável. Ela servia como dirigente de círculo de oração, e num dado dia ela foi para o círculo de oração, mas antes fez uma oração em casa e disse: Senhor, hoje eu quero te pedir 3 coisas. A primeira delas é que o Senhor salve no círculo de oração. A segunda é que o Senhor batize com o Espírito Santo. A terceira é que o Senhor opere uma cura divina. E quando ela chegou na congregação, ela se deparou com uma senhora e uma criança na calçada. Evangelizou para aquela senhora e ela aceitou a Jesus como Salvador da sua vida. Entraram para adorar a Deus durante o trabalho no círculo de oração. Ao meio-dia ela chamou aqueles que não eram batizados com o Espírito Santo para orar. E no meio da oração, ela escuta alguém disparando em línguas estranhas. E era a nova convertida que Jesus havia batizado com o Espírito Santo. Mas faltava o terceiro pedido. 4 horas da tarde, o pastor daquela filial levantou a congregação para orar. A dirigente sentada no primeiro banco, como comumente faz, ela viu naquele dia a porta daquela congregação, irmão. Uma congregação simples no meio do mato, uma porta de madeira. Mas naquele dia Jeová desceu e fez aquela porta uma porta automática, semelhante ao shopping center. Quando ela estava em pé orando na oração final, a porta da frente se abriu sozinha e um ser todo vestido de branco, com a maleta preta na mão, começou a cruzar toda a congregação, parou de lado daquela dirigente, abriu a maleta e dentro da maleta tinha um vaso de porcelana e dentro do vaso um coração pulsando. Ele colocou o vaso de porcelana dentro do banco, pegou um instrumento cortante, foi para as costas dela. Quando ele tocou nas costas dela, é como se uma anestesia fosse aplicada. Ele começou a rasgar de cima até embaixo. À medida que ele foi rasgando, ela foi como se flutuando sobre a terra. E à medida que ele foi rasgando, ele colocou a mão dentro do corpo dela, tirou o coração que estava inchado, colocou dentro da maleta preta, pegou o coração novo dentro de vaso de porcelana, colocou dentro dela e começou a costurar, a costurar, a costurar, a costurar, a costurar, a costurar. Quando ele terminou a cirurgia, parou de frente dela e disse: minha serva, somente até hoje as tuas pernas inchavam, o teu pulmão ficava cansado, mas hoje eu fiz
livro aos Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14, quando o apóstolo Paulo, de forma muito enfática, ele diz aos irmãos que estavam em Colossos, dizendo que ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Mas eu quero finalizar esta mensagem dizendo que o nosso Deus também é o Deus que, através do louvor, Ele nos cerca e nos livra pela sua misericórdia. É por isso que no Salmo 103, verso 4, a parte B, ele diz que ele te coroa de benignidade e de misericórdia. Você lembra do rei Josafá, no segundo livro das Crônicas, capítulo 20? A Bíblia diz que os amonitas e os moabitas, os da montanha de Seir, subiram para guerrear contra Josafá. Eu acho lindo, irmão, porque Josafá era o rei, mas como rei, ele demonstrou a sua debilidade. A Bíblia diz que ele temeu. Porque quando a luta chega na nossa vida, às vezes a gente, como ser humano, teme. E diz, Deus, como é que vai ser? Josafá temeu, e a Bíblia diz que ele pôs a buscar ao Senhor. E declarou jejum em todo Judá. Velhos, adultos, crianças, todos deveriam jejuar. Josafá corre para o templo, irmãos. Ele vai para o pátio do templo. E ele faz para mim a mais bela oração da Bíblia Sagrada. Ele abre a sua boca e começa a orar ao Deus dos céus. E no capítulo 20, versículo de número 6, ele diz: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão, Senhor, eu sei que há força e poder, e também sei que ninguém pode te resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste para fora os moradores desta terra, e diante do teu povo, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre, e habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome. Na continuidade ele diz: e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Mas no versículo de número 12, ele diz: ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? E aquele raso do coração diz: por que nós, Senhor? Não há força perante esta grande multidão. A prova é grande, Deus, e eu não sei o que é que eu vou fazer. E ele diz: não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos, estão elevados, estão olhando para ti. Aí Deus sempre tem um instrumento na terra e diz: ah, meu filho, vem cá, eu vou te tomar no meio da congregação e vou entregar o recado ao meu céu. E ele grita dizendo: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis,
dizendo: eu sou escudo para o meu povo. É os músicos tocando e adorando a Deus, e Deus descendo lá no exército do inimigo, desbaratando, um matando o outro, e o povo de Deus adorando, o povo de Deus adorando, o povo de Deus adorando. Nesta noite Deus me traz uma palavra, dizendo: enquanto estão ganhando lá fora, as nossas armas são espirituais. Nós adoramos a majestade santa, nós consagramos a Ele, nós jejuamos para Ele, e Ele guerreia as nossas guerras, porque o crente tem um nome, irmãos. Orquestra Tríade Celeste, vocês têm um nome. Eu vou fechar esta palavra, irmãos, dando testemunho de que o louvor é uma arma poderosa. Dos grupos femininos da nossa igreja, recebeu um convite para o interior do estado, BR 232. Irmão, sabe que há uns 20 anos atrás era extremamente perigosa, muitos assaltos, só o grupo feminino, o motorista apenas de ouro, e Deus inquietou a dirigente a começar a louvar. As meninas, vamos louvar, e começaram a cantar. E no meio da viagem, um carro com homens fortemente armados atravessa na frente do ônibus, manda o motorista encostar, desce, entram no ônibus e a dirigente louvando, começa a fazer a catação das irmãs, celular, dinheiro, carteira, o que tinha de valores pegava, e a dirigente na frente cantando. Aí o líder do grupo estava agoniado com o louvor da irmã, disse: ó irmã, ou a senhora cala a sua boca, eu vou dar um tiro no meio da sua testa. Ela disse: eu vou parar só para dizer uma coisa para você, quem mandou eu cantar é maior do que você. Se quiser atirar, atire, mas eu vou continuar cantando. Aí ele disse: deixa essa irmã pra lá. Diz a motorista: siga o carro. Entraram no meio do carro. Quando chegou lá, ele disse: desce todo mundo. As irmãs desceram, ficaram na lateral do ônibus. Aí disse: o que ele vai fazer? Vamos mandar, mas deixa o outro chegar. Quando o líder maior chegou, esse intervalo a dirigente cantando. Quando ele desceu do carro, ele ouviu a irmã cantando hino, ele chamou o outro e disse: você está ficando louco. Ele disse: o que foi? O senhor não deu uma ordem para parar o primeiro ônibus que aparecesse e assaltasse? Ele disse: mas não o ônibus das irmãs. Aí disse: o que essa irmã tem? Que todo mundo fique quieto com ela. Ele disse: eu não sei o que ela tem, mas eu sei que ela é da mesma igreja que a minha mãe é. Porque esse hino que ela está cantando, a minha mãe também canta na igreja dela. Foi para a irmã e disse: ô irmã, ele fez o que com a senhora? Disse: ô meu filho, só pegou alguns objetos. Ele disse: a senhora vai para onde? Disse: para a cidade tal. Disse para aqueles velhos: devolva tudo a cada uma delas. Coloque ela sentada direito dentro do ônibus, e vocês vão na frente fazendo uma escolta, e só vai sair de lá quando elas chegarem lá em segurança. Sabe o que é isso? É que Deus ainda faz assaltando e se tornar guarda-costas para mostrar que Ele é grande. Através do teu louvor, não se espante. Jeová vai fazer algo grande na terra. Jeová
Aleluia.